Muito obrigado por você estar aqui em mais um vídeo do Youngcast. Esse canal está crescendo muito, mas nós podemos crescer ainda mais. Antes de seguir, é importante que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda bastante a construirmos mais conteúdos para você. Bom vídeo! Mais uma vez você por aqui, e eu fico muito feliz quando você chega aqui no Youngcast. Vocês sabem que eu falo isso a cada novo episódio. Se tem alguém aqui que eu sou muito apegado, é o meu querido telespectador e a minha telespectadora que sempre me acompanha. Mais um episódio, estamos chegando com tudo, o Youngcast está na área e hoje nós temos um convidado muito especial. Vocês já viram o nome dele aí na descrição. Só que é claro, antes da gente conversar com esse convidado especial, esse é o momento que existe um botão que olha para você e te dá um sorriso. Esse botão pode olhar na sua tela do celular que ele está sorrindo para você. Esse botão é o botão do inscrever-se. Clica no botão de se inscrever, ativa a notificação, porque toda vez que nós chegarmos por aqui com novas histórias, novas experiências e novos convidados, você será notificado e notificada que o maior podcast do Brasil está na área. Já se inscreveu? Se você está aqui e ainda não segue, o que eu acho difícil, né? Mas se você está aqui e não segue o Youngcast no Instagram, a nossa produção vai deixar um QR Code aqui para você. Você consegue apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e ao fazer a leitura você vai ser direcionado para o Instagram do podcast que mais viraliza cortes na internet. Nós estamos chegando a 1 milhão de seguidores em nosso Instagram e isso, é claro, é só o começo. Nós vamos chegar muito mais longe, mas chegaremos lá juntos, sempre com o apoio da nossa audiência que sempre nos acompanha, sempre com o apoio da audiência que faz acontecer as coisas aqui no Youngcast. Já se inscreveu no canal, já ativou as notificações, já está seguindo o Youngcast no Instagram. Então, a gente pode dizer que você de fato agora faz parte da família Youngcast. Seja muito bem-vindo. Nosso canal, que por sinal, em produção, eu vou colocar, estou prometendo isso, mas eu digo para vocês que eu vou cumprir. Eu vou colocar o microfone pro Gui, que aí o Gui vai falar aqui diretamente com vocês e vocês vão ouvir a voz da consciência, a voz da produção do Youngcast. Olha só o que chegou aqui pra gente essa semana. A placa do YouTube, nós batemos 100 mil inscritos no canal. Já estamos com 120 mil inscritos e faz apenas 30 dias que nós batemos os 100 mil inscritos. E eu fico muito feliz por isso. Por quê? Porque é muito mais do que números, são vidas alcançadas. Então, esse prêmio aqui não é só meu, esse prêmio é seu, que está aqui, que nos dá a sua audiência, que sempre dá like nos vídeos, que sempre acompanha, compartilha. Eu recebo mensagens todos os dias lá no meu Instagram de pessoas dizendo: cara, a minha avó, a minha mãe, a minha tia, meu pai posta os cortes do Youngcast no grupo. A minha família inteira posta os cortes. Eu tenho amigos de trabalho que estão publicando os cortes do Young. Então, nosso crescimento, nosso alcance é por conta da nossa audiência. Então, esse prêmio aqui vai para nossa audiência. E aí, Gui, você já vai ver para dar um jeito para colocar isso aqui no cenário, que o Gui é um cara muito criativo. Ele vai conseguir pensar em como inserir essa placa de 100 mil inscritos aqui do Youngcast. É só o começo, logo logo a gente está aqui com a placa de 1 milhão de inscritos nesse canal, Brasil. Vocês podem anotar isso aí, que a gente está trabalhando bastante para fazer acontecer. Nosso convidado de hoje, ele é alguém muito especial. Você acredita, você tem fé em Deus, você acredita em Deus, mas você acredita realmente ao ponto de acreditar que Deus ele pode pegar um mendigo e transformá-lo num grande homem? Será que Deus ele é capaz disso? De pegar um mendigo e fazer dele um empresário, um pastor, um pai de família, um homem? Será que Deus faz isso? Você acredita em Deus ao ponto de dizer, não, Deus de fato ele faz isso? Essa é a história do nosso convidado especial de hoje. Ele que é um ex-mendigo e hoje é um empresário, é um pastor presidente de uma igreja, é casado. E inclusive eu ia apresentar agora, mas eu vou deixar para ele, né? Porque você sabe, a regra no Youngcast o convidado não pode apanhar em casa. Então, para que ele não apanhe em casa, a gente deixa que ele faz aí as boas-vindas para sua esposa. Recebam com muito carinho meu amigo que andou muito para chegar até aqui. Ele estava lá no Rio de Janeiro pregando, passou pelo Rio de Janeiro pregando e veio para Alphaville para gravar o Youngcast hoje. Meu querido amigo pastor Rafael Neves, seja bem-vindo ao Youngcast, meu amigo. Muito boa tarde a todos que nos ouvem, boa tarde às pessoas que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui pela primeira vez juntamente contigo para assim contarmos um pouco do nosso testemunho sobre a nossa história de vida, por tudo que a gente enfrentou, tudo que a gente passou
para poder chegar aqui. E de fato, né, eu sou uma realidade de que Deus existe, de verdade, né? E eu vim aqui com muita alegria para poder compartilhar com vocês, sabendo que esse é o podcast que mais viraliza, né, no Brasil, o mais comentado. Estou acompanhado da minha digníssima esposa, pastora Aline. Eu costumo dizer por onde eu passo que se Deus ele desse 2 vidas, se a gente tivesse 2 vidas, eu só iria aceitar descer na terra de novo se fosse para viver do lado dela, né? Então eu costumo dizer sempre isso. Mas tá aí minha esposa, uma Pastora guerreira. Aline, seja bem-vinda. Tá aqui nos bastidores aqui, acompanhando, ligadinha na entrevista do pastor Rafael. Guerreira, ela, mulher de guerra, mulher de oração, né? E graças a Deus, Deus me presenteou, né? E é isso. Muito feliz por estar aqui, muito tá alegre. Muito feliz. E assim, ó, eu já quero estabelecer a partir de hoje, ó, atenção, eu estou estabelecendo no YangCast o padrão para todos os convidados. Ó o terno do homem. Ô, gente. Gente, quem assistir esse podcast aqui e não me conhecer vai dizer assim, não, o André é o convidado, o apresentador é o pastor Rafael. Que terno elegante, hein, varão? Muito obrigado, varão que gosta de uns ternos elegantes. Muito obrigado, Deus abençoe. Como é que foi a vinda, meu amigo, pra cá? Pegou muito trânsito? Pegamos um pouco de trânsito, andamos 6 horas, né, de carro, vindo para cá, e aconteceu um acidente com uma fatalidade, né, uma perda. Nós passamos, intercedemos, né, e graças a Deus, Deus ele nos conduziu, e Deus sempre está no controle, está nos guardando. Nós estamos aí, chegamos bem, estou vivendo uma experiência bacana de estar aqui em Alphaville pela primeira vez. Legal. Primeira vez? Primeira vez em Alphaville. Já ouvi muito falar de Alphaville, mas não conhecia, né? E pela primeira vez eu estou aqui, estou muito feliz vivendo essa oportunidade. É mais um sonho que Deus está realizando, né? E Deus, ele é especialista em realizar realizações. Já começou o ano, vamos dizer assim, já começou o ano com o pé direito, né? Já vivendo grandes coisas. Grandes coisas. O senhor é lá de Vitória, né? Não, eu sou de São Gabriel da Palha. São Gabriel da Palha. Manda um abraço. Deixa eu já até, antes dele mandar, um abraço pro pessoal de São Gabriel da Palha, que eu tenho certeza que tá todo mundo assistindo. A igreja inteira agora tá, eu quero ver o pastorzão no Yang. Isso, tá todo mundo acompanhando, graças a Deus. Manda um abraço, aproveita, fica à vontade pro pessoal. Meu povo de São Gabriel da Palha, por nossos membros, congregados, todas as pessoas que têm nos acompanhado, que acreditam no nosso ministério, Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho, pelas orações, pelas palavras de impulso que vocês lançaram sobre a nossa vida. E é isso, nós amamos muito vocês. Logo, logo já estaremos aí de volta. Agora, o pastor Rafael, como eu falei no início, hoje é um pastor, é um empresário, é um esposo. Mas agora, essa é a hora na entrevista que a gente entra numa máquina do tempo. Sim. E volta anos, dias, sim, meses atrás. Que foi justamente quando o pastor Rafael, né, esteve aí na pior momento de sua vida, né? Sim. Foi quando foi morar na rua. Sim. Fala um pouco pra gente sobre o seu início. Antes da gente entrar no que você viveu nas ruas, sim, fala pra mim sobre a sua infância, a sua adolescência, como foi? Sim, a minha infância foi o seguinte, sempre fui um menino sofrido, né? E desde criança, eu sempre fui sonhador. Eu sempre sonhei, desde pequeno, né? E eu, com os meus 6 anos de idade, eu já sonhava em ser um doutor, ser um advogado, de construir uma família, de ser pai, de ser alguém bem sucedido e de estar nas mãos de Deus. Nasci dentro do berço evangélico, né? Minha mãe sempre nos orientou o caminho que a gente devia andar, e o meu pai sempre foi ausente. Eu cresci com trauma de pai, sem ter o pai presente, e isso me machucava muito, porque nos meus primeiros anos de vida, eu ia para a escola. E o meu pai, ele tinha um critério com ele, sabe? Ele era muito, muito duro nas coisas. Ele dizia que o filho, ele tinha que estudar, ele tinha que ser a alegria do pai, ele tinha que honrar a casa. E eu sempre fui muito inteligente, sempre me dei bem na escola, sempre tirei notas boas. E chegou um certo dia que eu passei de ano. E eu me esforcei, estudei muito, e para mim tirar notas boas. Meu pai chegava de viagem, e eu ficava esperando ele no pé da escada, porque a gente morava no morro. E quando ele chegava,
eu ia para perto dele para poder apresentar as provas. Tá aqui, pai, tirei 9, tirei 9,5, para deixar ele feliz, para ser uma forma de cativar para ele poder ficar em casa, estar junto com a gente. E eu lembro que teve uma certa vez, numa virada de ano, que ele prometeu de chegar em casa. E eu saí da escola, estudava de manhã, quando deu meio-dia, eu fui para um pé de uma escada, fiquei esperando ele chegar, onde eu sempre esperava. Eu fiquei de meio-dia até 8 horas da noite, com as provas no bolso. Esperando ele chegar. Esperando ele chegar. Rapaz, quando deu 8 horas da noite, meu pai não chegou, fui embora para casa, subi a escada frustrado. Fui para casa. E aquilo gerou uma revolta dentro de mim. Eu falei assim, poxa, eu tô tentando ser um filho, ser a alegria do meu pai, ser alguém que o meu pai sempre sonhou. Porque o filho que ama o pai, ele quer dar alegria pro pai. Sim, ele quer deixar o pai alegre. Sim. Ele quer fazer o pai feliz. Ele quer ser o orgulho do pai. E naquele momento eu me vi frustrado. Aquilo matou os meus sonhos. Matou a esperança que eu tinha de conviver com meu pai. E meu pai ficou muitos anos sumido. Ia em casa uma vez a cada 3 meses. E isso eu cresci e aquilo me proporcionou uma revolta. E aquela revolta, ela me levou para mim poder seguir outros caminhos que não agradavam a Deus. Nossa. Aí eu comecei a trilhar uma história que não estava escrita, que não era o propósito de Deus, não era aquilo que Deus queria escrever para mim. E com isso conheci droga, conheci criminalidade, conheci todos os tipos de pessoas, fui criado no morro, né? E você sabe, você é criado no morro e já tem a mente fraca, você sabe o resultado. Sim. E aconteceu isso comigo, isso me gerou uma revolta. E meu pai, quando eu tinha 16 anos, ele apareceu, ele veio para casa, ele veio para ficar com a família. Quando ele chegou para poder ficar com a família, com 6 meses que ele estava com a gente, ele abriu uma empresa, uma funerária, e quando ele veio para ficar com a gente, ele deu derrame. Ele teve 3 AVC, um atrás do outro, foi parar em cima de uma cama. Nossa. E eu não tive a oportunidade de ser o filho que ele sempre sonhou. Porque ele foi parar em cima de uma cama e o tempo que ele teve para estar junto comigo, ele não teve. Aí aquilo me gerou mais revolta. Aí me entreguei para droga. Foi um trauma. Foi um trauma. Aquilo ficou dentro de mim. Aí não queria mais saber de igreja, não quis saber de nada. Aí eu virei aquele filho que já não queria saber mais de nada. A minha vida tomou uma outra direção, tomou uma outra proporção, e isso me machucou muito, né? Isso me magoou bastante. E com isso eu tomei outros rumos. E esses rumos que eu tomei, eles geraram muita decepção. E aquele trauma, ele só foi crescendo, só foi aumentando. E dentro de mim foi virando uma bola de neve. Tanto que chegou um tempo que eu não conseguia mais acreditar em Deus. Eu não conseguia olhar para Deus e ver Deus como um pai. Hoje eu olho para Deus... Influenciou na paternidade. O trauma que você teve com seu pai, ele meio que acabou influenciando na sua relação com Deus, na sua visão de Deus. Não conseguia acreditar mais em Deus. Nossa. Eu não conseguia acreditar que Deus era pai, que Deus existia. Eu falava assim, como que Deus existe? Deus deixou sofrer quando eu era criança. Se eu cresci sofrendo, Sim. se a minha vida foi sofrer, se a minha vida foi chorar, entendeu? E isso para mim foi uma das piores fases da minha vida, sabe? Que me machucou muito, porque lá atrás, hoje eu tô aqui, eu sei que Deus está acelerando os planos da minha vida. Mas lá atrás foi bem Lá diferente. atrás machucou, entendeu? Machucou muito, muito mesmo, e só Deus sabe o que eu passei, entende? Eu sofri mesmo, a pior coisa é você crescer sem pai, entende? A é dor difícil. de não ter o pai perto. Verdade. Mas Deus me curou, hoje meu pai é Deus. Sim. Ele é meu pai, ele é alguém que está comigo, ele é alguém que cuida de mim. Eu descobri isso em Deus. Na verdade, Deus sempre foi meu pai. Nos meus momentos de trauma, de dor, tanto na rua, tanto as dificuldades que eu enfrentei, Deus ele sempre esteve cuidando de mim.
Sim, eu concordo com você nesse sentido de que pai faz falta, que eu também perdi o meu pai, né? Então, a nossa vida muda a partir daquele ponto que você não tem mais o seu pai ali perto. Porque o pai, ele tem uma importância fundamental, né, na vida do filho. Sim. O pai, ele tem uma importância, ele é de uma relevância extrema no desenvolvimento como ser humano, como cidadão do filho. E, inclusive, eu queria pegar o gancho do que você viveu e te perguntar, se você pudesse hoje aconselhar um pai que não é presente na vida do filho, um pai que não está próximo do filho, qual seria esse conselho? Olha, o meu conselho para o pai hoje que tem a oportunidade de cuidar de um filho é que ele cuide do seu filho. Que ele seja um pai como o pai do filho pródigo. Aquele filho pródigo, existiu um homem que Jesus ele contou na parábola que este homem tinha 2 filhos, um mais novo e um mais velho. O mais novo chega para o pai e fala assim: pai, me dá minha parte que cabe de herança. E naquele tempo, na cultura antiga, pedir a parte da herança era desejar a morte do pai. E o filho que tinha uma atitude dessa, ele deveria ser tratado severamente. Ele deveria ter um rigor. Ele deveria ser tratado de uma forma diferente, de forma mais severa. Diz a Bíblia que o filho sai, e quando ele sai, ele gasta tudo que tem. Após perder tudo que tem, fica com a veste suja e vai apacentar porcos. Um dia ele se lembra, na casa de meu pai, tinha comida, tinha água, tinha cama, tinha moradia, tinha um teto, tinha honra, eu tinha tudo. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Vai dizer a Bíblia que quando ele se levanta e vai ter com o pai já estava de longe olhando para o filho. Deus, ele é o tipo de pai que o filho pega a herança. Por quê? Qual é a nossa herança? A gente pede algo para Deus, Deus ele entrega, e a gente esquece de ter Deus como pai e vai e perde tudo. As pessoas têm isso. Muitas pessoas que estão diante de Deus, que consideram Deus como pai e recebem alguma coisa que não estão prontos para poder receber, vai e gasta tudo, perde tudo, joga tudo fora. E depois, quando joga fora, Deus ele é o tipo de pai que ele mesmo de longe ele está vendo o filho. Mesmo de longe ele está acompanhando o filho. Uau. O filho está andando, está perdido lá, mas o pai está guardando. A mão do pai está livrando. A mão do pai está protegendo. A mão do pai está sustentando. Deus ele é esse tipo de pai. Uma das coisas que chama a atenção, que quando o filho volta para a casa do pai, o pai tem 3 preocupações. A primeira preocupação que o pai tem é trocar as vestes dos filhos. Legal. A cultura antiga diz que a pessoa, ele era identificado também pela veste, naquele tempo. E as vestes do filho, quando ele chega diante do pai, estava suja. Se você ler no contexto bíblico, nós interpretamos isso, e a Bíblia é clara em narrar que o pai troca as vestes do filho. O filho que tinha a veste limpa, quando ele retorna para o pai, ele retorna com as vestes sujas. Então Deus só vai colocar algo novo na gente se tirar aquilo que era sujo primeiro. Só vai viver algo novo se apartar daquilo que é sujeira. Se não for assim, não é. Deus ele tem essas estratégias. E Deus ele tem a segunda preocupação. O filho chegou, quando o filho chega, o pai fala, ó, coloca um anel. Coloca um anel. Deus ele devolveu para aquele filho ali naquela parábola a autoridade que ele perdeu. Por quê? Vou te explicar. Ó. No tempo antigo, os governantes, governador, as pessoas que tinham autoridade, ou alguém que era importante de uma família, ele tinha um anel. E o anel, ele simboliza compromisso. Quando eu casei com a minha esposa, coloquei o anel no dedo dela. Sim. E eu procurei colocar o melhor anel. Sim. Um anel para poder falar, essa daqui tem compromisso comigo. Eu pensei assim. Sim. E Deus ele me deu essa revelação há uns dias atrás, que o anel no dedo do filho simbolizava a autoridade. Quando Daniel parou dentro da cova, o rei Dário selou a cova, fechou a cova e colocou o anel. Aquilo que o rei Dário decretou não poderia ser revogado, porque o anel estava ali selado.
O anel Eu já peguei. O anel estava ali selado. Ou seja, não poderia tirar Daniel da cova enquanto enquanto o rei não tivesse determinado a palavra. Então, o pai, quando ele encontra o filho, ele devolve o filho à autoridade que ele tinha dentro da família. Você sabe por que tem muita gente que quando Deus chama e Deus levanta como um sopro? Porque Deus devolveu a autoridade que perdeu. Porque é o filho que perdeu a autoridade que tinha, e quando voltou para a casa do pai, o pai restituiu a autoridade e começou a usar ele de uma forma estrondosa. Porque Deus, ele ama seus filhos. E a terceira coisa que me chama a atenção é que o pai devolveu as sandálias. No tempo antigo só andava descalço, era mendigo e escravos. Os escravos andavam descalços. Sim. Eles não tinham as alparcas nos pés. Então, o pai, quando ele recebeu o filho, ele já queria determinar na vida do filho que o filho não era escravo, e sim filho. Ele queria dar uma nova identidade para o filho. Porque Deus, quando ele nos chama, ele nos adota como filho, ele quer nos libertar por completo. Yes. Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada a 30%. Deus não pergunta nada para ninguém. Deus não pede nada emprestado. Porque Deus, ele tem as formas dele agir que às vezes a gente não entende. E naquele cenário, quando Jesus cita essa parábola, o pai estava colocando as sandálias no filho. Yes. Colocou a sandália no filho, por quê? Outrora você viveu como escravo. Hoje você vive como filho. Outrora você era alguém que estava perdido. Mas agora você é filho e você tem família, você tem um lar, você tem uma casa. Estou te restaurando. Estou trazendo tudo que é teu de volta. Estou mudando a sua história, estou mudando a sua vida. É assim que Deus faz. É assim que Deus age. E detalhe que Jesus, ele também citou que tinha o filho maior. Isso, o mais velho. O mais velho. O filho mais velho, quando ele vem do campo, ele vê uma festa. Porque o pai mandou fazer uma festa. E tem festa no céu toda vez que um pecador reconhece Jesus. Então o filho reconheceu e voltou para a casa do pai. E quando o filho voltou para a casa do pai, houve uma festa. E nessa festa, o filho mais velho, ele estava no campo, cuidando das coisas do pai. O único herdeiro. Ele era o herdeiro que tinha sobrado. Quando ele vem de longe, ele avista uma festa. E quando ele avista aquela festa, ele fica preocupado. Porque ele vê todo mundo comemorando de alegria, todo mundo feliz, todo mundo que estava bem, estava todo mundo ali junto com o pai se alegrando. E o filho chega para o pai e fala assim: pai, eu sempre te servi, eu nunca te desonrei, eu nunca fiz nada para poder magoar o senhor, e o senhor nunca me deu um cabrito para mim festejar com os meus amigos. Agora esse aí, ó, gastou tudo que tinha, e agora porque ele voltou, o senhor tá fazendo uma festa. Aí o pai vai e responde pro filho: filho, esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Tudo que eu tenho é meu. Você sabe por que muita gente não usufrui daquilo que Deus pode proporcionar? Porque não sabe desfrutar da herança que Deus pode entregar. Não sabe desfrutar daquilo que Deus pode proporcionar. Aquele filho não acessou o quarto céu. Aquele filho não acessou aquilo que o pai queria. O pai estava dizendo: tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho te pertence. Tudo que eu tenho é seu, filho. Você pode usar. Não usou porque não sabia desfrutar daquilo que o pai poderia oferecer. Então, quando você descobre isso em Deus, que você tem todas essas coisas, você alcança níveis diferentes. Eu descobri tudo isso em Deus. Você muda o patamar. Mudou o patamar. Eu vivi como um mendigo lá em Vitória, na Vila Rubim, né? Eu mendiguei. Literalmente? Mendiguei. A primeira vez que eu tive uma certeza que Deus estava cuidando de mim foi quando entrou uns traficantes, tudo com metralhadora, com várias motos, no lugar que a gente estava, e começou a matar alguns mendigos que estavam na rua. E eu estava deitado, André, assim na calçada,
um papelão por cima, o papelão estava por cima de mim, me tampando. Aí passou o tiro da bala de metralhadora, bateu na parede. Aí quando a cápsula bateu na parede, caiu, ela fez uma marca aqui na minha barriga. Eu tenho uma marca aqui, que ela queimou a minha barriga. E quando ela queimou, eu ouvi a voz de Deus. Falando assim, ó, você me abandonou, mas eu te guardei, tá? Você me deixou, mas eu te guardei. Meu Deus. Aí daquele dia pra cá eu comecei a ter um contato com Deus diferente. Eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo. A minha vida foi mudando. Aí foi aonde Deus ele me reencontrou e me restaurou e fez de mim uma nova pessoa. Ali você identificou que Deus ele tinha um ponto, né, na sua vida. Ali foi o momento que foi o antes e depois, né? A famosa lacuna. Sim. A partir daquele momento você passou a entender que Deus tinha uma obra na sua vida e que Deus, o plano dele era maior. Sim. Só que você falou uma coisa que, cara, ficou remoendo aqui na minha cabeça quando você falou do filho pródigo. E eu achei legal o detalhe que você trouxe, que o irmão mais velho falou assim pro pai, falou, pai, eu estou aqui há muito tempo, só que veio este teu filho. Você vê que a gente não tem uma linguagem dele dizendo assim pro pai, pai, eu estou aqui há muito tempo, mas meu irmão voltou e só fez isso. Ele diz, este teu filho. Sim. Ele chama o pai de pai, mas o irmão ele diz, este teu filho. Tipo, ele tinha o pai como pai, mas não tinha o irmão como irmão. A gente pode dizer que existem crentes hoje dentro da igreja com essa síndrome do irmão mais velho, que ele é aquele que quando alguém desvia, quando alguém sai, ele não se preocupa, né? Porque o irmão mais velho não se preocupou, apenas pegou a parte dele da herança, ficou quietinho e deixou o irmão ir embora. Sim. Então, esse perfil de crente que vê alguém desviando, não se preocupa, e quando vê Deus levantando alguém, que foi o ponto que você falou que foi fantástico, que quando Deus ele pega, levanta, a pessoa já vem numa velocidade, isso é normal, porque Deus levantou. E esse crente, quando vê alguém sendo levantado, quando vê o novo convertido começar a ser usado, é aquele que entorta a cara. É real? Existe de fato esse tipo de crente dentro da igreja? Existe várias pessoas, né? Hoje a gente sabe que tem pessoas que estão dentro da igreja, acha que ele é o único filho, acha que Deus tem que dar atenção só para ele. Mas Deus, ele ama nós todos. Um exemplo, você tira, na época que ocorreu que os babilônios, eles invadem Jerusalém e saqueiam uma cidade. Quando eles saqueiam uma cidade, eles levam os prisioneiros para Ramá. Quando chega em Ramá, começa a tirar-se as crianças das mães. As mães perdem os filhos que amavam. É por isso que Isaías, ele escreve no capítulo 49, o versículo de número 15, pode-se uma mãe esquecer do filho que ainda mama? Aí o Senhor vem e diz, mas eu, todavia, não me esquecerei de ti. Uau. Porque na palma das minhas mãos eu te tenho gravado. E segundo a cultura antiga, naquele tempo, quando ocorreu esse episódio, as mães que perderam seus filhos, que foram tirados, que estavam levando para poder ser escravos, elas subiam no alto do monte, olhavam para o céu. E quando elas olhavam para o céu, elas gritavam o nome do filho. Se o filho fosse João, elas gritavam bem alto, João, eu nunca me esquecerei de ti. Se fosse André, elas iriam gritar, André, eu nunca vou me esquecer de ti. E você já ouviu falar do ferrete, que é usado para poder marcar gado. E aquelas mães, elas faziam algo para poder trazer isso a memorial. Elas gritavam alto no sentido de que, se a criança estivesse por ali ouvindo ela gritar, que ela voltasse para os braços da mãe. Por isso que ela gritava alto. E a segunda coisa que elas faziam, porque elas faziam isso, elas gritavam alto porque se a criança não ouvisse, Deus ouviria. É por isso que ele não esquece. E as mães, em forma de memorial, elas pegavam um ferrete, levavam na brasa, cravavam na sua mão com a inicial do nome do filho. É por isso que Deus fala, pode-se uma mãe esquecer do filho que ainda mama, mas eu todavia, não me esqueço. Deus, ele nos tem gravado nas palmas da mão dele. Você sabia disso?
Vamos lá, agora eu fiquei curioso. Deus tem o nosso nome ou nos tem cravado na palma da mão dele? Sim. Por quê? Vou te explicar por quê. Olha uma verdade. Jesus veio na terra, pregou a palavra. Jesus, após pregar, ele veio com a missão. Qual era a missão de Jesus? Morrer na cruz para nós ser redimidos pelos nossos pecados. Ou seja, quando Jesus morreu, os nossos pecados nós tivemos ali, obtivemos o direito do perdão. E Jesus, quando ele chega no Gólgota, quando ele chega ali com a cruz, começaram a preparar Jesus para poder crucificá-lo. Sim. E aonde crucificaram Jesus? Aonde marcaram Jesus primeiro? Estenderam a mão do mestre. Eu já peguei, já. Atravessaram o prego. Yes. O prego na mão de Jesus Meu é Deus. o início da morte. Então, Jesus ele morreu por mim e morreu por você. Jesus ele morreu pela humanidade. É por isso que Jesus carrega o buraco na mão. A morte de Jesus representa a nossa vida. Então, o nosso nome está cravado na mão de Jesus. Estamos crucificados com ele. Crucificados com ele. Terrível. Pode uma mãe esquecer do seu filho, todavia eu não me esquecerei, porque nós já estamos nas palmas da mão de Jesus. Cara, isso Nós eu estamos, nunca tinha pensado nisso, cara. Nós estamos na palma da mão de Jesus. Jesus, ele morreu por mim, morreu por você. Ele foi crucificado. Então, o nosso nome está na mão de Jesus. Porque é Jesus, não é Jesus que vai abrir o livro da vida? Yes. E Jesus, ele morreu por mim, morreu por você. Sim. Então, a responsabilidade ficou com ele, a chave está na mão dele. É ele que desata. É ele que faz. É ele que faz tudo. Yes. É Jesus. E esse ponto que você trouxe aqui agora eu achei interessante, porque eles esticaram Jesus e aí colocaram os pregos, né? Jesus, ele é crucificado. E a partir da ressurreição de Cristo é onde que vem um novo tempo, uma nova fase. Sim. Então a gente diz que Jesus ele dividiu de fato a história. Sim. Né? Que a partir dele vem o novo, a partir dele chega o novo, a partir dele nós passamos a viver um novo em Cristo. Pegando esse contexto e trazendo para a igreja, o quanto é importante, porque eu sempre falo isso, que muitas pessoas têm dificuldade de deixar para trás coisas. Muitas pessoas têm dificuldade de deixar pessoas, ambientes, lugares para trás. Uhum. E o quanto o cristão ele deve ter essa mente em não se amoldar ao padrão do mundo, mas ele renovar sua mente, buscar sempre coisas novas, seguir olhando para o alvo, deixando as coisas que ficam para trás. O quanto é importante essa consciência de deixar o velho para viver o novo? Pois é, olha só, tem várias pessoas que têm essa dificuldade, André. Tem Sim, várias pessoas muitas. que não conseguem. Um exemplo clássico que eu vou te dar. Bartimeu era mendigo. Mendigava na rua. E naquele tempo os mendigos não podiam gritar. Bartimeu, quando ele ouviu falar que Jesus iria entrar em Jericó, ele se deparou de uma grande oportunidade. Ele não enxergava, mas ouvia. Ele não enxergava, mas no coração dele ele tinha certeza. O dia que eu cruzar com esse Jesus, eu vou romper todos os princípios. Eu não posso gritar, mas eu vou pedir misericórdia. Eu não posso clamar, mas eu vou clamar bem alto. Pode ser que alguém pode me repreender, mas eu vou continuar clamando. E naquele tempo, os mendigos, eles não poderiam clamar, não poderiam falar. Eles não poderiam gritar. Não poderia chamar a atenção de ninguém, ainda mais quando Jesus passava pregando, que multidão e multidão ia com ele. Diz a Bíblia que Bartimeu, ele clamou tanto, que ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. Ele clamou tanto que ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. No meio de uma multidão. No meio de uma multidão. E quando ele chama a atenção de Jesus, ele já tinha algo que ele precisava pedir, ele já sabia. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Yes. Ele só chamou a atenção para quê? Para Jesus perguntar o que ele queria que Jesus fizesse. A pergunta que Jesus fez para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Mestre, que eu veja. Você sabe qual é a nossa dificuldade hoje em dia? Tem muita gente vivendo como Bartimeu. Por quê? Bartimeu tinha no seu coração. Na hora que Jesus passar, o Bartimeu mendigo não vai existir mais. Ele vai morrer e vai nascer alguém diferente que vai começar a enxergar. A nossa dificuldade hoje é clamar, é em chamar a atenção de Jesus. Tem gente que não consegue chamar a atenção de Jesus.
E quando chama, não sabe o que pedir. Não sabe o que pedir. Exatamente. Não sabe o que conversar com Cristo. Não sabe o que dialogar com Ele. Tá entendendo? Por isso que muita gente vive apegada nas coisas velhas. Por quê? Não tá chamando a atenção de Jesus. Não tá focado em Jesus. Não tá ali posicionado para Jesus. E Bartimeu esperava à beira do caminho. Tem gente que, em vez de esperar Jesus à beira do caminho, está esperando Jesus dentro de casa, está esperando Jesus lá no Instagram, com outras coisas que não deve, está esperando Jesus na casa do vizinho, fazendo coisa que Deus não agrada. Tem gente que espera Jesus dessa forma. Mas quem é que quer viver coisa nova vai esperar Jesus pelo caminho. Quem quer viver algo novo vai para o caminho esperar Jesus. É assim que a gente... Quem quer viver... Não, isso aqui... Calma lá. Essa informação é aquela que você tem que mastigar, porque ela é importantíssima. Quem quer viver o novo, quem quer viver uma nova fase, a gente pode dizer aqui que tem que, de certa forma, estar no caminho. Estar no caminho também pode significar estar em movimento? Sim, estar em movimento. Um exemplo que eu vou te dar. A Lua tem 4 fases. Sim. A Lua, ela tem a fase nova, crescente, cheia e minguante. O apóstolo Paulo, ele diz que todo aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e surgiram coisas novas. A primeira fase da Lua é a Lua nova. Nós somos a igreja. Nós podemos nos comparar com Lua. Nós fazemos parte da igreja. Então, a Lua nova, ela não resplandece a sua luz na sua totalidade. Ela resplandece a sua luz só em uma parte. A parte escura fica voltada para a Terra. Isso. E a parte que brilha fica voltada para o Sol. Certo. A Lua reflete a luz do Sol. E quem é o Sol? É Jesus. Se alguém está em Cristo e não reflete a luz... Exato. Não está vivendo coisa nova, meu irmão. Não está passando por coisa nova. Meu Deus. E a Lua tem a segunda fase. A segunda fase dela é a fase crescente. Ela começa a crescer, começa a resplandecer mais luz. Por quê? Se eu estou em Cristo, eu preciso crescer. Uau. Se eu estou em Cristo, eu preciso desenvolver. Eu preciso ser alguém diferente. Quem está em Cristo não fica parado. Não fica. Estagnado. Não fica estagnado. Não... A aprovação, ela vem no começo. Yes. Mas depois, ó... Vai subindo. Vai subindo. Então, é automático. Eu mendigue. Fui mendigo, não tinha nada. Não tinha R$1 para comprar um prato de comida. Não tinha uma moeda. Depois que eu fui em Cristo, comecei a crescer. Eu fui, não sou mais. Tá entendendo? Eu era. Não sou mais. E comecei a crescer. Então, se eu tô em Cristo, o sol está resplandecendo em mim que sou lua. Então, a luz vai me fazer crescer. Então, se eu sou lua e resplandeço a luz do sol, por quê? A lua não tem luz própria. Ela depende da luz do sol para poder refletir a sua luz, para poder alumiar. Então, se eu estou em Cristo, eu não estou crescendo, tem algo de errado. Isso que você falou, eu achei assim matador, quando você fala assim que a lua, ela não tem luz própria, ela depende da luz do sol, né? E trazendo que já que Cristo é o sol e nós somos como a lua, é aquilo, todo cristão entender, né? Que você não brilha não, amigão. Se Jesus não estiver, se o sol não estiver apontado para você, você não tem brilho próprio. Não brilha. Isso ensina sobre humildade. Sim. E o interessante é que quando o sol começa a iluminar a lua começa a refletir a luz da lua, chega uma parte que ela enche, que ela se torna lua cheia. Lua cheia. Ela fica resplandecente, ela fica aquela luz linda. Já olhou para o céu e viu aquela luz linda? Sim. Aquela luz bonita? Então é a lua cheia. Nós somos assim. Você olha para algumas pessoas, tá cheia. E quando chega nessa fase cheia, é a fase que a igreja ela está perfeita. Ela está linda. Então, a igreja ela tem que ser perfeita. Nós temos que ser perfeitos. Dar o nosso melhor para Cristo. Fazer o melhor. Fazer o melhor. Aplicar o nosso melhor. Tem muita gente que está até com aparência de cheio por fora, mas está vazio por dentro.
Tá com a aparência de quem brilha, mas tá podre por dentro. Tá com a aparência de luz por fora, mas não tem luz por dentro. O coração, aparências enganam. As aparências enganam. O coração tá negro. Tem muita gente assim, André, com coração negro. Por fora aparenta uma coisa, mas por dentro tá podre. Tá entendendo? E depois que a lua ela fica cheia, ela tem uma fase muito importante. Ela começa a minguar. Ela começa a esvaziar automaticamente. Ou seja, depois que Deus ele enche o teu vaso, ele mesmo começa a apertar para poder minguar, para refazer o processo todo novamente. A lua ela gira 30 dias. É 30 dias o processo dela. E acabou os 30 dias que ela passa os 4 ciclos, ela volta lá no primeiro. Começa de novo. Lua nova, crescente, cheia e minguante. É assim a vida do cristão. Novo, cresce, enche, mingua. Novo, cresce, enche, mingua. Novo, cresce, enche, mingua. Uau! Terrível. Uma coisa que a gente daria, por exemplo, para tirar uma lição de humildade disso, por quê? Hoje você está bem estabelecido. Né? Hoje você é um cara que tem a sua empresa, tem a sua igreja. Só que você viveu os dois pontos, cara. Você vive hoje o alto, mas você viveu o extremo do baixo. Sim. Né? Hoje você vive o que você vive, mas você já viveu na rua e etc. Quais foram? Porque na minha visão, você é o cara perfeito para alguém que quer aprender sobre humildade, sentar para conversar. Sim. Porque só pode falar sobre humildade e simplicidade quem realmente veio de baixo. Quem realmente comeu o pão que o diabo amassou e a manteiga que a diaba preparou. Então, o cara que sofreu, ele tem experiência. Se você senta com um cara mais novo, um cara mais jovem, como você aconselha ele, baseado na sua história, sobre como esse cara ser humilde, manter a humildade? A humildade, eu aprendi a ter humildade, porque eu já fui tupetudo. Eu já vivi a minha fase do tupete. E quando eu vivi a minha fase do tupete, ele só ensejou em desgraça na minha vida. Só ensejou em retroceder. E todo aquele que ele se auto-ensoberbece, aquele que não tem humildade, você pode ver que ele não prospera. Ele não alcança os objetivos. Até sonha, mas os projetos sempre tem alguma coisa que faz dar errado. Nossa. Sem o reino do céu é dos humildes. Porque o próprio Jesus ele disse: bem-aventurados os humildes de coração, porque herdarão a terra. Eles vão herdar, eles vão fazer parte. Porque a humildade é uma coisa que o próprio Jesus nos ensinou. Uhum. O próprio Jesus ele deu um exemplo de humildade. Jesus era humilde. Eu nunca vi um mendigo chegar diante de Jesus e continuar sendo mendigo. Eu nunca vi um paralítico chegar diante de Jesus e continuar sendo paralítico. Jesus ele foi o maior centro de humildade aqui na Terra quando ele esteve aqui. Então Jesus ele nos ensinou. E quando eu paro para poder ensinar, eu sempre digo, primeiro você liga no céu. Tenta imitar Jesus. Porque Paulo ele nos ensina isso. Imitar Cristo, ser como Cristo foi. Então eu aprendi em Jesus uma humildade. E eu aprendi a ser humilde. Tanto porque hoje, se eu quisesse, eu estaria andando com pessoas só de classe alta. E você sabe qual é a minha alegria? Sentar nas mesas simples. Sentar nas mesas simples, acabar o culto, pegar o povo da minha igreja, botar dentro do carro, levar em casa. Eu mesmo dirigindo o carro. Essa é a minha alegria. Fazer uma festividade, levar a cesta básica, abençoar o povo. Isso aí. Você sabe o que eu aprendi? Eu já cheguei aonde eu queria. Deus já me deu tudo que eu precisava. E quando eu falo de alguém bem-sucedido, eu falo de alguém bem-sucedido mesmo. O patamar que eu cheguei no extremo, no nível dos níveis mesmo. Se eu quisesse parar hoje de trabalhar, não precisava. Estaria tranquilo, estaria em paz. Uhum. Mas só que tem uma coisa que está aqui dentro, cravado dentro do meu peito. É o amor pela obra. Meu Deus. Eu não precisava ter dor de cabeça com membro de igreja. Não precisava estar esquentando. Poderia estar viajando com a minha esposa, conhecendo vários países. Mas não, tá eu e ela agarrados na batida.
cuidando das ovelhas de Cristo. Porque eu sei que vai chegar naquele grande dia, eu vou ter que prestar conta. Te coloquei lá. E aí? Quantas almas tu ganhou? Meu Deus. Por isso que eu vou pra rua pregar. É por isso que eu invisto em evangelismo. No nosso ministério, a nossa igreja é conhecida como Igreja do Amor. A Igreja da Missão. A Assembleia de Deus Missão Central, a ADMEC, a nossa igreja. A nossa igreja é conhecida como a Igreja do Amor. Porque a gente prega na rua, a gente prega na praça, a gente pega os mendigos, bota dentro do carro e leva para a clínica de recuperação. E nós estamos agora num projeto. Nós queremos montar a nossa clínica de recuperação. Nós queremos ter a clínica de recuperação do nosso ministério. Porque nós acreditamos naqueles que são desacreditados. Assim como eu fui um dia menosprezado, abandonado, largado, e Jesus me encontrou, eu creio que Deus vai fazer isso na vida de muita gente. Uau! Pastor, isso é incrível. E assim, eu queria que, antes da gente encerrar, eu queria que você falasse, você falou algo agora aqui que acendeu no meu coração, que é sobre missão. Eu confesso pra você que assim, eu me coloco como um menino diante de você que tem tanta experiência, o tanto de gente que você já ajudou e continua ajudando. E cara, é diferente, é lindo você ver um cara que tem toda a sua estrutura, tem as suas empresas, tem a sua vida estável e dizer assim, eu tenho amor pela obra. Sim. Você acredita que essa chama, esse amor pela obra está faltando nos cristãos? Você acha que a igreja ela poderia falar um pouco mais sobre missão e não fala? Olha, eu vou te falar, hein? Se não é se gabando, nem nada. Mas é aquilo que você disse. A humildade, para falar de humildade, é quem veio de baixo. Hoje nós vemos vários amigos aí que vieram de baixo. Conheço várias pessoas que vieram de baixo. Sim. Que simples. E conheço várias pessoas que fazem a mesma coisa que eu faço, que investem na obra. Eu conheço pastores que eles tiram do bolso também e colocam na obra, que investem na obra, que têm coragem de colocar na obra. Porque eu estou aqui, eu faço missão, não é para mim ganhar nada em troca. Eu não ganho R$1 com isso. Eu não faço isso para mim ganhar nada. Eu faço isso porque está dentro do coração. O que está faltando hoje é o amor no coração pela obra. Se todas as pessoas hoje tivessem o amor pela obra, como a minoria tem, porque hoje nós falamos da minoria. A minoria tem o amor de verdade pela obra. A minoria está com o coração na obra. A minoria quer fazer pela obra. Tá entendendo? Alguns se preocupam com posições, alguns se preocupam com o nome, mas tem uma minoria que são aqueles que não se dobraram diante de Baal. São aqueles que não deixaram nada subir para a cabeça. São aqueles que Deus levantou, que continua sendo o mesmo. Não importa o que passar. Sabe da onde Deus tira. Então, quando a gente lembra da onde a gente tirou, a gente coloca o coração na obra. E tudo que é aquilo que você coloca o coração, Deus realiza. Tudo aquilo que você colocar. Então, se você pudesse hoje dar um conselho, se a sua mensagem ela fosse ser ouvida por toda a igreja brasileira, no quesito missão, qual seria essa mensagem? A mensagem que eu daria hoje para a igreja brasileira é para colocar o coração na obra, porque o tempo está chegando. A hora está próxima. E quando Jesus ele vir, ele vai requerer, porque alguns estão intitulados fazendo missões e na verdade não estão fazendo missões. Alguns estão preocupados realmente com missão. Nós vemos aí o exemplo dos Gideões. Gideões é uma estrutura linda, preocupado realmente com missões. Tem uma preocupação. Eu louvo a Deus pelo aquele projeto. Ali é um projeto. Ali Sim. É de verdade uma estrutura. Além de um congresso, né? Além de um congresso, não é só um congresso. Ali verdadeiramente faz missão. Sou fã daquele lugar e creio que um dia a gente vai pisar naquela terra, Deus vai me dar a oportunidade de bradar naquele lugar, né? E é um sonho de todo pregador. Eu costumo dizer que quando a gente sonha, Deus realiza. Esse é um dos sonhos que ficou ainda, mas eu creio que Deus vai realizar. Eu creio. Sim. Vai chegar o tempo certo. E missões é o trabalho dos Gideões. Gideões alimenta pessoas lá na África
missionários, quantas pessoas aí que o Gideões está alimentando, quantas igrejas no Brasil estão de pé porque os Gideões alimentam, entendeu? Então, eles têm essa essência, e eu aprendi muito com eles. Eu assisto os Gideões desde criança, né? Eu via aquelas fitas do pastor Adeildo Costa. Toda vez que eu estou com o pastor Adeildo é uma referência para mim. Eu cresci ouvindo ele pregar. Meu pai, quando chegava em casa, tinha o gravador, o toca-fita. Você é da época do toca-fita? Sou, pô. Você Colocava fita, aí... Isso, colocava a fita e eu ia na fita, pegava o cabo de vassoura e eu ficava com o cabo de vassoura na escada, né? E ficava imitando ele pregar, rapaz. E meu pai, quando chegava de viagem, ele ia botar as fitas no toca-fita pra poder ouvir. Tava eu falando, pá, aquela voz fina. Eu já apanhei tanto por causa disso. Eu tomei tanta coça, rapaz, por causa disso. Você não tem noção. Virou uma referência pra você. É minha referência. Pastor Adeildo Costa. Esse trabalho, ele é um trabalho importante. Inclusive, um abraço ao pastor Zilmar. Pastor Zilmar nos assiste, acompanha os cortes do Youngcast. Pastor Zilmar tá sempre curtindo. E eu concordo. O Gideões falou missão. É impossível não falar sobre os Gideões missionários. E fica esse desejo, né, no nosso coração, que cada vez mais e mais se levantem missionários para levar a palavra, missionários para alcançar mais pessoas. Meu pastor, eu queria que você agora olhasse para a câmera. Eu peço para todo convidado meu que seja a boca de Deus e fale com quem precisa ouvir, porque eu acredito que existe tempo para tudo. Então tem pessoa que às vezes ela tá assistindo um vídeo, do nada ela cai num determinado vídeo e fala, não sei nem porque eu caí aqui, não sei nem porque eu cheguei exatamente nesse minuto, nesse segundo, nesse vídeo. Então, queria que você fosse boca de Deus e liberasse aquilo que Deus colocou no seu coração, olhando para a câmera, para nossa audiência. Olha só, eu quero te dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Não importa a situação que você está enfrentando, não importa o problema. Eu quero ser boca de Deus para sua vida aqui hoje. Deus tem um propósito na tua vida. Tu és um valente. Tu és aquele que tem uma herança. Tu não é filho deserdado. Tu não é zero esquerda. Tu não é ninguém que está jogado ao léu. Tu tem um pai. E esse pai é Deus. Ele está cuidando de você. A todo momento ele está com braços abertos. Está andando lá fora, mas o pai está de olho em você. Deus não esqueceu, Deus te conhece e sabe aonde ele vai te colocar. Tá bom? Deus te abençoe. Meu pastor, eu queria te agradecer por essa entrevista. Eu sei que você já tá assim, não, André, cadê o corte? Eu quero os cortes. Já estão em nosso Instagram, então você já consegue ir lá no Instagram agora. E no Instagram, todos os cortes dessa entrevista aqui, todos vão estar disponibilizados lá. Aí você pode fazer o quê? Pegar esses cortes e enviar para... O que você já faz, né? Pegar o corte, postar no grupo da família, enviar para os seus amigos, enviar para os seus parentes. E o Youngcast vai continuar crescendo. Meu pastor, suas considerações? Muito obrigado a todos e que Deus abençoe vocês de uma forma poderosa. Obrigado, André. Muito obrigado por tudo. Vamos dar um spoilerzinho? A gente tem que dar um spoiler, né? Tá vindo um projeto aí... que vai abalar. Vocês já viram que já deu pra perceber, né, que o pastor, ele tem uma comunicação muito boa, ele fala muito bem, é um cara conciso naquilo que ele fala. E eu posso dizer pra vocês que tá chegando um projeto muito bom de podcast que nós vamos divulgar aqui no Youngcast. Já vamos dar spoiler? Vai. Então eu vou deixar você dar esse spoiler. Vai lá, você. Eu posso. Pode. Ele devolveu pra mim. Está chegando aí o TendaCast, um podcast maravilhoso. A Tenda é basicamente aquele lugar secreto, lugar da intimidade. O pastor, de fato, viveu muitas coisas, passou por muitas coisas em sua vida. Deus entregou muitas coisas para ele no secreto. E agora chegou a hora de uma jornada de fé, uma jornada de intimidade através do TendaCast. E o TendaCast tá com carimbo, né, Gui? Tá com carimbo do Youngcast. É um podcast que a gente recomenda, mais ou menos dentro de um período de uns 2 a 3 meses, vocês já vão estar vendo aí já os primeiros episódios do podcast acontecendo, um estúdio maravilhoso que o pastor está desenvolvendo lá em sua cidade, justamente para alcançar mais pessoas, então fiquem ligados. Essa entrevista aqui, ela está saindo numa data diferente de quando ela foi gravada, então você já pode ir no YouTube e pesquisar aí, TendaCast, que o canal já está pronto para você se inscrever, já se inscreve lá no canal.
ativa as notificações, que esse projeto aí vai abalar o Brasil. Mais um podcast nascendo aí. Mais um podcast. E o apresentador sempre elegante. Ô, Jesus. Não, eu vou te dar um de presente. Aí, ó, tá vendo aí, ó? Já, além de ter ganhado a plaquinha do YouTube, agora já ganhei um presente. E o presente é um terno do meu querido amigo, Pastor Rafael. Pastor, deixa suas redes sociais pra galera te seguir. Meu Instagram é @pr.rafaelneves e alineneves.ofc. Pastor Aline. Pastor Aline. A gente, marido e mulher, a gente usa o mesmo. Eu não dou conta de olhar a rede e ela... não, você deve ser ela atarefado, corrido, resolvendo um monte de coisa. Não dá tempo. Então, pessoal, me segue lá no Instagram, @pr.rafaelneves.alineneves.ofc. Legal. Curte lá a gente lá, comenta, compartilha e eu conto contigo. A nossa audiência tem o costume de sempre pesquisar os nossos convidados, então não se esqueçam, pesquisem bastante lá, segue o pastor nas redes sociais. E a igreja, como é que está? Quais são os próximos eventos? Você já me deu uns spoilers antes aqui, eu sei que tem coisa boa. Nós estamos com um projeto, né? Um projeto para 2026, do dia 3 de março ao dia 8 de março. Nós queremos realizar um grande congresso no estado do Espírito Santo. E esse congresso a gente quer... Qual é o nome do congresso? É a Tenda do Pentecoste. A Tenda do Pentecoste. Vai ser o primeiro congresso nacional da Tenda do Pentecoste. Será realizado do dia 3 de março a 8 de março de 2026. E este congresso, nós temos um objetivo. Dar oportunidade para alguns pregadores do Brasil, né? Nós estamos levando a extensão do nosso vigilhão. Nós estamos pregando por todo o país, para a glória de Deus, finais de semana, a gente está com esse projeto e a gente decidiu adotar alguns cantores, pregadores que ainda não são reconhecidos, né? A gente quer dar oportunidade para esses pequenos, para eles alavancar, porque tem muita gente boa aí no Brasil que a gente quer ajudar e Deus me levantou para isso. Se não for para mim ser diferente, Deus não tinha me levantado. Então Deus me levantou para mim cumprir uma missão e eu tenho uma missão na terra e eu não posso parar. Estou em uma grande obra, estou muito ocupado. Amém? Pastor, eu me identifiquei muito com o senhor, né? É porque eu tenho esse coração, também penso assim. A minha alegria é saber que o YoungCast... hoje nós somos um podcast que nós recebemos os grandes nomes, pessoas famosas, pessoas conhecidas, mas a minha alegria não tá nisso, a minha alegria tá justamente em hoje ser um podcast que recebe uma pessoa que ela não é famosa, não é conhecida e faz essa pessoa se tornar conhecida. Isso pra mim eu entendo como a principal importância desse podcast, ter essa capacidade de pegar pessoas simples que não tem nome, mas tem mensagem e fazer essas pessoas serem alcançadas. Amém. Por isso que eu fiquei muito feliz aqui com a sua entrevista. Eu já quero falar para você aqui agora que nós já estamos deixando para você, tá? Nós estamos deixando aqui na descrição, a produção vai colocar o Spotify do YoungCast, o Instagram, Spotify, Instagram e o TikTok do YoungCast. Tá aqui na descrição, você consegue clicar aqui e participar. O YoungCast está por tour pelo Brasil, nós estamos em tour, começando agora por Salvador, do dia 24 ao dia 30 de janeiro. No próximo mês de fevereiro estaremos em Minas Gerais. Minas Gerais vai nos receber, precisamente em Belo Horizonte. Então você que quer participar do YoungCast, quer saber onde nós estaremos, é só correr no Instagram e falar com a nossa equipe, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Esse podcast de hoje ele foi um podcast incrível que nos apresentou muitas lições valiosas. Mas se eu fosse destacar, a lição mais valiosa aqui é justamente sobre a humildade. A humildade é um pilar importante na vida de toda pessoa. Se você souber que com a humildade você consegue acessar lugar que arrogantes não acessam, você vai sempre se preocupar em manter-se uma pessoa humilde. Jesus ele foi uma pessoa tão simples e tão humilde que quando ele foi vendido por Judas, Judas precisou de um sinal, precisou dar um beijo em Jesus para que as pessoas soubessem, esse é Jesus. E isso por quê? Porque ele era tão simples que se parecia com os demais homens comuns daquela época. A humildade, ela abre portas. A humildade, ela faz você chegar em lugares longes. A humildade, ela pode fazer você ser como uma flecha muito bem impulsionada. Por isso, pegue esse insight valioso e seja sempre humilde, porque a vida, de fato, ela é uma roda gigante e nós vivenciamos isso hoje.
Você pode estar embaixo e amanhã você pode estar lá em cima. E vice-versa. Então, pega essa lição, não se esqueça de ativar as notificações e já pode clicar aqui, ó, porque eu vou te receber no próximo episódio, que eu sei que você não vai embora. Quem tá aqui no YangCast não quer ir embora, quer assistir o próximo episódio. Eu te recebo daqui a 5 segundos, é só você clicar aqui nessa caixinha e eu já vou para a próxima entrevista. Deus abençoe.